Se você assistiu Toy Story na sua infância achando que estava apenas testemunhando uma aventura colorida sobre bonecos plásticos que ganham vida, parabéns! O seu cérebro de criança foi solenemente tapeado por uma das maiores operações de contrabando filosófico da história do cinema. Como é que é, rapaz? Galera, tire a capa da nostalgia por 30 segundinhos, tá? E encare a realidade crua daquela premissa. Você é um ser consciente, dotado de sentimentos, memórias e uma personalidade complexa. No entanto, por causa de uma lei biológica universal e implacável, você é obrigado a simular a própria morte toda vez que um ser humano entra no quarto. Você não tem agência, não tem posses e o seu direito de existir depende unicamente do capricho afetivo de uma criança que inevitavelmente vai crescer, se esquecer de você e te abandonar em uma caixa empoeirada ou te jogar em um incinerador industrial. Meu Deus do céu, não sobrou nada. O que os jovens e ambiciosos roteiristas da Pixar fizeram em meados dos anos 90 não foi criar um conto de fadas digital inofensivo para ajudar a Disney a vender bonecos licenciados em redes de fast food. Eles arquitetaram um tratado profundo, galera, por vezes cruel e assustadoramente realista, sobre as maiores crises existenciais que assolam a vida adulta moderna. Se você pausar o filme e analisar o subtexto técnico e narrativo escondido sob o brilho dos polígonos, vai perceber que a franquia é, na verdade, um manual de sobrevivência psicológica para lidar com o mercado de trabalho, com o envelhecimento e com a rejeição e com a perda do ego. Tudo isso? Hoje, galera, nós vamos rasgar o véu da ingenuidade infantil para escavar as 7 lições de vida brutais que Toy Story nos ensina, provando que esses filmes foram cirurgicamente projetados para fazer os adultos chorarem no escuro do cinema, enquanto as crianças apenas olham para as cores da tela. Fala, galera, e sejam muito bem-vindos ao canal O Porto Seguro da Internet, onde nós não aceitamos explicações rasas de algoritmo e fazemos a questão de analisar a cultura pop com o respeito e o suor que os bastidores exigem, tá? E se você costuma navegar por aí nesse vasto tutube, já deve ter visto dezenas de listas genéricas e superficiais listando curiosidades bobas sobre a Pixar, né? Apontando para a placa A113 ou mostrando onde o caminhão do Pizza Planet está escondido. Mas aqui o papo é de fã raiz para fã raiz. Nós estamos interessados na mecânica do roteiro, na psicologia industrial dos personagens e em como esses renegados da computação gráfica conseguiram enfiar conceitos dignos de teses de doutorado em psicologia dentro de uma história sobre um cowboy de pano e um patrulheiro espacial de plástico. O universo de Toy Story funciona como um espelho incômodo das nossas próprias neuroses corporativas e pessoais. Já perceberam? Eu não sabia. Nós rimos do Buzz Lightyear achando que ele é apenas um boneco teimoso. Mas a verdade, galera, presta bem atenção, é que todos nós já fomos o Buzz em algum momento da carreira, batendo no peito cheios de certezas corporativas até que a realidade nos desse uma rasteira monumental. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar. Nós julgamos o Woody pelo seu ciúme doentio, mas ignoramos o pavor genuíno de um profissional veterano vendo a tecnologia o tornar obsoleto da noite para o dia. E eu só digo uma coisa: IA. Bom,
Dubladores, designers e editores de vídeos vão entender muito bem a realidade atual que nós estamos passando, né? Mas olha, prepare-se porque o ensaio de hoje vai sacudir as estruturas da sua memória afetiva e mostrar por que essa franquia continua sendo uma obra-prima imaculada do cinema universal. E eu não tô falando daquela bagaceira do filme do Buzz, tá? Ignora essa merda. Então ele é? Para compreender a densidade e o peso dramático que Toy Story carrega, nós precisamos fazer uma viagem no tempo. Então vamos pegar o nosso DeLorean e vamos para o início da década de 90, um período onde a Pixar era apenas uma divisão de hardware caindo aos pedaços, queimando os milhões de dólares pessoais do Steve Jobs, conforme detalhado na biografia industrial escrita por David A. Price no livro The Pixar Touch. O estúdio não tinha o luxo de errar, galera, que igual muitas fazem hoje em dia, contratando, né, os profissionais woke, concorrendo para ver quem vai afundar a empresa de vez. Eles tinham apenas uma chance de provar para toda a poderosa Disney que um longa-metragem feito inteiramente por computadores era comercialmente viável. O problema é que o comitê criativo da Disney, liderado na época pelo implacável Jeffrey Katzenberg, eu acho que eu falei certo, exigia que o filme fosse mais maduro, cínico e afiado do que as tradicionais animações musicais das princesinhas. Essa pressão externa quase destruiu, galera, o projeto do que ficou conhecido na história de Hollywood como o Incidente da Sexta-feira Negra, em novembro de 1993. A equipe apresentou uma versão inicial do roteiro, onde o cowboy Woody era um tirano insuportável, amargo e sádico que humilhava os outros brinquedos e jogava o Buzz Lightyear pela janela de propósito por puro sadismo. A Disney, é claro, odiou a exibição, interrompeu a produção imediatamente e quase cancelou o filme. Os animadores da Pixar precisaram trancar as portas do estúdio por semanas, reescrevendo a história do zero em jornadas de trabalho desumanas sob o comando de John Lasseter e de um jovem e brilhante roteirista chamado Joss Whedon. Eles entenderam que, para o filme funcionar, as falhas dos personagens precisavam nascer de um lugar de vulnerabilidade psicológica real e não de pura maldade cartunesca. O cinismo exigido por Hollywood foi transformado em realismo existencial. Os brinquedos não seriam criaturas mágicas, felizes por natureza. Eles seriam operários de uma engrenagem afetiva, indivíduos lidando com as dores universais da rejeição, do pertencimento e da finitude. Foi nesse ambiente de quase falência e desespero criativo que as bases das lições mais profundas da franquia foram solidificadas. A primeira grande lição de Toy Story atinge o espectador adulto diretamente na sua vida profissional e identitária. No início do filme de 1995, Woody desfruta do topo da hierarquia social do quarto de Andy. Ele é o líder sindical dos brinquedos e favorito incontestável. A criatura que dita as regras e centraliza a atenção de todos. Essa posição de privilégio, galera, molda o seu ego de forma perigosa. No entanto, a chegada de Buzz Lightyear no aniversário de Andy funciona como uma metáfora perfeita para a introdução de uma nova tecnologia disruptiva no mercado de trabalho, ou para a contratação de um funcionário mais jovem, mais barato e com habilidades técnicas superiores às suas. Eu não quero mais brincar com você. O roteiro de Andrew Stanton destrincha com precisão cirúrgica os estágios do luto profissional de Woody,
Primeiro, galera, vem a negação, onde ele tenta ridicularizar as asas de plástico e o laser de LED do concorrente, alegando que ele é apenas um brinquedo temporário. Depois vem a raiva e o ciúme doentio que o levam a cometer o erro ético de tentar sabotar o rival, isolando-se ainda mais de seus pares. O filme nos ensina uma coisa: através do sofrimento de Woody, que basear toda a sua identidade e a sua instabilidade emocional em um cargo, em um status ou no favoritismo de uma liderança é uma armadilha psicológica mortal. A obsolescência chega para todos. Os lençóis da sua cama serão trocados e a única forma de sobreviver à mudança é trocando a soberba da rivalidade pela humildade da colaboração mútua. Se o arco de Woody é sobre perder o status, o arco inicial de Buzz Lightyear, galera, é uma das discussões mais devastadoras sobre crise de identidade já registradas no cinema comercial. Durante metade da projeção, Buzz vive sobre o efeito de um simulacro absoluto. Ele recusa sua natureza material de plástico e resina, acreditando piamente ser um militar de elite da Aliança Estelar encarregado de salvar a galáxia do Imperador Zurg. Nós rimos, né, da sua pompa aristocrática espacial, mas a verdade é que o roteiro está ilustrando o delírio de grandeza que muitas vezes criamos para nós mesmos para evitar encarar as nossas próprias limitações ordinárias. Você é um brinquedo! No momento em que Buzz se descobre um produto de massa fabricado em uma linha de montagem em Taiwan, é de um peso dramático avassalador. A sequência que ele sobe no corrimão da escada, né, da casa do Sid, se eu não me engano, abre as suas asas de plástico e salta na tentativa desesperada de voar, apenas para, né, despencar em direção ao chão e quebrar o próprio braço no impacto. Isso aqui, galera, representa o estilhaçamento do ego. É o colapso do indivíduo que percebe que não é o protagonista especial do universo, mas apenas uma engrenagem idêntica na multidão. A lição profunda aqui é que o verdadeiro amadurecimento psicológico não nasce do voo delirante da arrogância, mas sim da aceitação dolorosa de nossa própria vulnerabilidade e de nossas limitações físicas. É somente quando Buzz aceita que é apenas um brinquedo que ele consegue encontrar o seu valor real e salvar os seus amigos. Ao cruzarmos as portas do quarto do garoto Sid Phillips, Toy Story nos apresenta sua terceira e mais visual lição de vida, flertando abertamente com os conceitos de horror corporal e resiliência social. Os brinquedos modificados de Sid são a representação física do trauma, do abuso sistêmico e da mutilação. A gente tem vários tipos de brinquedo, né? Uma cabeça de boneca mecânica montada sobre pernas de metal de ganchos, um braço de ação acoplado a uma caixa de corda, pernas de pato fundidas a um torso de soldado. Para os olhos destrenados de Woody e Buzz, aquelas criaturas são monstros perigosos que devem ser temidos e evitados a todo custo. No entanto, o desenvolvimento do roteiro opera uma virada humanista espetacular. Aqueles brinquedos deformados não são vilões, eles são sobreviventes que ressignificaram as suas próprias cicatrizes. Eles não possuem vozes funcionais, mas desenvolveram uma linguagem de comunicação não verbal baseada na solidariedade absoluta. Quando o braço do Buzz, né, é quebrado, são os monstros mutantes que utilizam, né, as suas ferramentas de plástico para consertar a peça com um cuidado e a precisão de cirurgiões humanitários. Toy Story, galera, nos ensina que a sociedade frequentemente marginaliza e teme aqueles que foram quebrados ou modificados pelos traumas da vida. A verdadeira beleza e a força de caráter não residem na perfeição intocada das prateleiras de uma loja, mas sim na capacidade de se unir na vulnerabilidade para curar as feridas uns dos outros e enfrentar os abusadores do sistema.
É um mito. Se você está gostando de descobrir como os diretores da Pixar transformaram crises existenciais profundas em animações que faturaram bilhões de dólares em bilheterias mundiais, aproveita aí para selar o seu pacto de lealdade com o canal aqui, pode ser? Se inscreve, fechou? Pode ser? Porque eu garanto pra vocês que o meu conteúdo possui muito mais camadas de profundidade técnica do que as desculpas que você inventa pro seu chefe na segunda-feira de manhã, viu? Deixa seu like também e ativa o sininho. Ativar o sininho é importante, porque senão você não recebe, né, os vídeos, senão o YouTube, né, não divulga pra vocês depois. Isso. Em Toy Story 2, a franquia expande o seu escopo filosófico para discutir o perigo do ressentimento crônico através das figuras contrastantes da Jessie, a vaqueira, e do Pete fedorento, o mineiro que nunca saiu de sua caixa lacrada de fábrica. A Jessie carrega o trauma legítimo do abandono, né? Sua antiga dona Emily cresceu e a descartou debaixo de uma cama. Uma sequência musicada por Randy Newman que serve como um soco direto no estômago de qualquer espectador adulto que já passou pela dor de um término de relacionamento ou de uma rejeição familiar. Por outro lado, o mineiro personifica a patologia do rancor institucionalizado. Como ele passou décadas esquecido, né, nas prateleiras das lojas sem nunca ter sido comprado por nenhuma criança, ele desenvolveu uma amargura ácida contra o próprio conceito de afeto infantil. Ele prefere passar a eternidade trancado em uma embalagem plástica estéril e sem toque, destinado ao museu no Japão, a se arriscar a viver uma vida real e imperfeita, exposto à vulnerabilidade do amor e da perda. Tô triste. A grande lição aqui que emerge dessa dualidade é que o trauma do passado é inevitável, mas a forma como escolhemos digeri-lo dita nossa liberdade espiritual. Jessie escolhe superar o medo do abandono para amar uma nova criança, enquanto o mineiro permanece prisioneiro de sua própria caixa de amargura, provando que o rancor é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Achei bonito, viu? Chegamos, galera, a Toy Story 3, um filme que é amplamente considerado por críticos de cinema de veículos consolidados como o RogerEbert.com como uma das meditações mais maduras sobre a mortalidade e o desapego já produzidas no cinema moderno. O cerne dramático da história orbita ao redor de uma realidade biológica inescapável. Andy completou 18 anos e está de partida para a faculdade. Os brinquedos não são mais necessários e o quarto dele, que antes transbordava imaginação e cores, agora está reduzido a caixas de papelão cinzentas e sacos de lixo preto. O roteiro nos coloca diante do espelho do estoicismo clássico, a tentativa desesperada dos brinquedos de se manterem relevantes ou de forçarem uma situação que já expirou o seu prazo de validade natural, gera apenas sofrimento, aprisionamento na creche Sunnyside e quase os leva à morte coletiva no incinerador de lixo. A lição de vida monumental do filme se consolida na cena final, né, quando o Andy se senta no gramado da casa de Bonnie e entrega os seus companheiros de infância um por um pra menina. Cara, essa cena aqui, pra todo mundo que assistiu, pô... O coração chegou a bater. O desapego, galera, não é uma derrota, é o fechamento nobre e necessário de um ciclo de vida. Aprender a deixar ir é aceitar que certas pessoas e fases foram maravilhosas, mas pertencem ao passado. É o teste definitivo de maturidade emocional que todos nós precisamos enfrentar na vida adulta. Uma das lições mais sofisticadas sobre a dinâmica do consumo e da existência é introduzida na trama de Toy Story 2 e ecoa com força até as discussões contemporâneas sobre o estilo de vida. Quando Woody é roubado por aquele colecionador, acho que é Al não sei o que lá, ele descobre que é uma raridade de colecionador, uma peça de alto valor financeiro que pertence ao acervo de um clássico programa de TV dos anos 50.
Na sala de El, Woody é limpo, restaurado e colocado sobre redomas de vidro protetoras. Ele está completamente seguro contra poeira, rasgos e contra o terrível risco de ter o seu braço arrancado novamente em uma brincadeira desajeitada do Andy. Essa redoma de vidro funciona como uma metáfora perfeita para a busca doentia por uma vida perfeitamente segura, asséptica e livre de riscos emocionais que muitas pessoas buscam na modernidade. Viver trancado em uma vitrine de museu garante a imortalidade física do brinquedo, mas anula completamente o seu valor de uso existencial. Um brinquedo só cumpre o seu propósito real quando está sendo jogado, arranhado e amado por uma criança. Toy Story nos ensina que uma vida gasta tentando evitar o sofrimento, a dor e os arranhões das relações humanas é uma vida estéril, uma simulação de segurança que equivale à morte em vida. É melhor viver exposto ao desgaste natural do amor real do que durar para sempre atrás do vidro frio do isolamento preventivo. O fecho de ouro desse arco pedagógico e existencial acontece em Toy Story 4, através da introdução do personagem mais antártico e filosoficamente intrigante da franquia, o Garfinho. Criado por Bonnie a partir de um garfo de plástico descartável, um limpador de cachimbo e palitos de picolé retirados do lixo de uma escola infantil, Garfinho nasce sofrendo de uma crise aguda de disforia ontológica, galera. Toda sua estrutura física grita que ele é lixo, um objeto descartável cujo único destino lógico deveria ser a lixeira da cozinha após uma única refeição de 30 segundos. Eu sei qual é o seu problema. É sério? Você é igual a mim. Lixo! A insistência hilária e desesperada de Garfinho em se jogar no lixo representa o peso do determinismo de origem. Ele acredita que a sua matéria-prima define o seu destino. No entanto, a jornada do filme ilustra perfeitamente as bases do existencialismo de John Paul Sartre. A existência precede a essência. Não importa de onde você veio, do que você foi feito ou o que o sistema industrial determinou que você deveria ser. No momento em que Bonnie escreve o seu nome na sola dos palitos de picolé do Garfinho, ela opera um ato de criação de significado. O filme nos ensina a nossa última e mais libertadora lição. O nosso propósito de vida não é um dado biológico ou social estático. Ele é uma construção autônoma baseada nos laços afetivos que escolhemos criar e na responsabilidade de aceitar o significado que temos na vida daqueles que nos cercam. Essa insistência da Pixar em rechear uma franquia infantil com camadas tão densas de realismo existencial e críticas socioeconômicas é o combustível que alimenta os debates mais calorosos na comunidade de cinéfilos hardcore até hoje. Há uma corrente de teóricos de mídia mais tradicionais que critica essa abordagem, argumentando que os roteiristas do estúdio operam um tipo sutil de cinismo corporativo. Para esses analistas, ao mascarar lições duras sobre obsolescência de mercado de trabalho e aceitação do descarte sobre uma estética infantil bonitinha, a Pixar estaria, na verdade, domesticando as expectativas das futuras gerações, ensinando as crianças desde cedo a aceitarem a sua própria descartabilidade no sistema capitalista sem protestar. Por outro lado, a ala mais progressista do fandom e da crítica cultural defende que a genialidade de Toy Story reside justamente na sua recusa em subestimar a capacidade cognitiva do público, ao expor as dores, do mundo real através de avatares de plástico e pano. O filme funciona como uma vacina emocional saudável. Ele não engana o espectador com a mentira confortável de que o mundo é um lugar perfeito onde nada muda.
O filme abraça a dualidade. A vida é intrinsecamente dolorosa, as pessoas que amamos vão nos deixar, o mercado vai tentar nos substituir, mas a resposta para esse absurdo existencial não deve ser o isolamento do mineiro ou a tirania do urso Lotso. A resposta, galera, deve ser a preservação de nossa dignidade moral e a lealdade irrestrita aos nossos parceiros de jornada. O mérito da Pixar é transformar o desespero existencial em poesia visual de resistência afetiva. O terremoto cultural provocado pelo modelo narrativo de Toy Story remodelou de forma definitiva toda a arquitetura da indústria do entretenimento ocidental. Antes da estreia do longa original em 95, o cinema de animação de grande orçamento em Hollywood estava estagnado em uma fórmula rígida de repetição de fábulas musicais folclóricas operadas por heróis perfeitos e vilões unidimensionais com risadas malignas e exageradas. Os nerds da Pixar provaram para o mercado financeiro do cinema que a computação gráfica não era apenas um truque tecnológico visual passageiro, mas sim uma ferramenta artística capaz de carregar o peso de narrativas adultas complexas, cheias de nuances e ironias. Toda a era de ouro de computação gráfica contemporânea que abriu espaço para o surgimento de clássicos reflexivos como Shrek, Divertidamente, Soul, Wall-E, só existe porque a Pixar teve a ousadia de colocar um patrulheiro espacial passando por um surto psicótico de depressão clínica no segundo ato de seu primeiro filme. Toy Story eliminou o preconceito de que desenhos animados pertencem exclusivamente ao nicho infantil, transformando o gênero em uma crônica social madura que dialoga com todas as faixas etárias de forma simultânea. O impacto desse legado continua vivo em todas as produções atuais que utilizam o humor ácido e o subtextual denso para capturar a atenção de plateias globais que buscam mais do que apenas entretenimento estéril e passageiro. Chegou a hora, galera, de abrirmos os arquivos de segurança máxima da Pixar para você que ficou até esse momento do vídeo. O vídeo foi longo, foi muito bem construído, espero que vocês tenham gostado até o dado momento. E vamos aí os segredos milimétricos que apenas os espectadores com nível avançado de obsessão conseguiram pescar nos frames da franquia, tá? Você sabia que a clássica cena da limpeza do Woody em Toy Story 2 guarda uma ironia técnica oculta de bastidores? O artesão contratado por Al para restaurar o cowboy utiliza uma maleta de ferramentas cheias de gavetas milimetricamente organizadas. O design de modelagem daquele personagem foi inteiramente baseado nas feições reais de um animador do estúdio chamado Gary, o protagonista do curta-metragem Gary's Game, que ganhou o Oscar em 97. Os programadores inseriram o personagem idoso como uma homenagem secreta à velha guarda dos artistas tradicionais que estavam limpando as texturas rudimentares do passado digital para dar lugar à nova era da renderização poligonal sofisticada. Outro detalhe de precisão cirúrgica de roteiro que a maioria das pessoas deixa passar batido está presente no terceiro filme da saga, especificamente na icônica sequência da fuga da creche Sunnyside. Quando o cowboy Woody está analisando os pontos cegos do pátio interno da instituição de detenção de brinquedos, ele consulta um mapa tático rascunhado em um pedaço de papelão. As inscrições numéricas discretas nas margens inferiores daquele mapa exibem coordenadas geográficas reais que apontam diretamente para a localização física da antiga sede da Pixar na cidade de Point Richmond, na Califórnia. Era o local exato onde a equipe trabalhou sobre condições financeiras de extrema precariedade durante o desenvolvimento do primeiro filme, transformando o mapa da prisão de Lotso em um memorial geográfico de seus próprios sofrimentos industriais passados. Caracas. E para fechar o nível hardcore de easter eggs psicológicos aqui, presta muita atenção na sonorização dos passos
do brinquedo mecânico mutante conhecido como Pernas no quarto de Sid, no primeiro filme. O design de som clássico da Pixar revelou anos mais tarde em um simpósio técnico que a cadência rítmica daquele ruído arrastado de gancho metálico tocando o assoalho de madeira da casa de Sid foi equalizada na mesma frequência sonora dos passos pesados que o monstro alien emitia nos corredores escuros da nave Nostromo, né, no clássico filme de terror do Ridley Scott em 1979. O pavor que o espectador sente naquela cena não é fruto apenas das texturas bizarras da modelagem 3D, mas de uma engenharia acústica cirúrgica projetada para ativar as memórias de terror de ficção científica do seu cérebro adulto no subconsciente. Tá com medo? Ao final dessa nossa extensa autópsia cinematográfica e filosófica, fica claro que a imortalidade do universo de Toy Story não repousa sobre o pioneirismo técnico de seus computadores antigos ou sobre a quantidade de brinquedos que a franquia conseguiu colocar nas prateleiras do comércio mundial ao longo das últimas décadas. A verdadeira mágica imperecível dessa obra reside na coragem absoluta de seus realizadores de tratarem o cinema de animação com a densidade dramática e o respeito existencial que os grandes mestres da literatura e do cinema tradicional dedicavam às suas criações imortais. John Lasseter, Andrew Stanton e toda a equipe criativa da Pixar não criaram apenas brinquedos que ganham vida quando fechamos a porta do quarto. Eles nos deram companheiros de plástico e pano que servem como avatares para as nossas próprias fraquezas corporativas, familiares e pessoais. Eles nos ensinaram que crescer dói, que o mercado de trabalho pode ser cruel e que o abandono existe e que incinerador do tempo aguarda todos nós no fim do horizonte. Mas acima de tudo, eles nos mostraram que a única resposta válida e digna diante do peso avassalador da nossa própria finitude é dar as mãos para os parceiros reais que escolheram caminhar ao nosso lado no assoalho da vida, enfrentando o mistério do futuro com a coragem inabalável de quem sabe que a amizade de verdade é a única coisa capaz de nos levar até o infinito e além. Muito obrigado, meus queridos, por investir o seu tempo precioso e a sua atenção qualificada comigo nessa jornada profunda aqui no Geek Raiz. Se você quer continuar descobrindo as estruturas secretas de roteiro e a engenharia psicológica por trás dos maiores pilares da cultura pop global, né, com esse meu clássico veneno ácido e sem papas na língua, sua missão agora é muito simples, tá? Clica com firmeza no botão de se inscrever aqui embaixo, deixa seu like de fã raiz e escreva nos comentários qual dessas 7 lições existenciais abriu a maior rachadura na sua nostalgia de infância. Nos vemos aí na próxima escavação da história do cinema, tá? Até lá, mantenha suas engrenagens emocionais bem lubrificadas e certifique-se de que os seus brinquedos antigos ou action figures na estante continuem no mesmo lugar quando você apagar as luzes, tá? Me fui!